Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite! Gente, já viu a minha animação, né? Já viu a minha animação, já viu meu batom vermelho, a roupa vermelha? Que está no ar a edição de aniversário do CoutoCast. Pois é, um ano de CoutoCast, e eu quero desde já agradecer a você que acompanhou esse primeiro ano do CoutoCast e que realmente, assim, para mim é uma felicidade enorme ter colocado um projeto como esse no ar, ter trazido para as minhas meninas conhecimento, conteúdo relevante. E falar em relevância, gente, o que foi aquilo? O que foi a estreia do quadro Papo de Comadre? Vocês realmente, assim, arrasaram, claro. A convidaram também, né? Beijo, Nirângela. Realmente, assim, foi um sucesso. As meninas amaram. E, assim, já tem uma galera mandando mensagem, deixando lá os comentários sobre o que vai acontecer no programa de hoje. Pois é. Eu prometi e vou cumprir. Até porque a gente sabe, né? O programa de aniversário tem que ser especial. Mas antes, eu tenho que lhe lembrar... Vai lá, assina o canal, ativa as notificações, chama a mulherada. E se você tiver aquele bolinho com café em casa, coloca aí a sua xicrinha de café, o seu bolo, para você comemorar o CoutoCast conosco hoje. E como eu prometi, hoje, na edição de aniversário, estou trazendo uma pessoa... Agora deixa eu respirar, porque realmente é muita emoção, porque além de ser uma edição de aniversário, é uma pessoa extremamente e especial ao extremo. Se a convidada da edição anterior, para mim, era uma pessoa especial, essa é especial ao cubo. Mas antes de falar do porquê de tão especial, eu quero trazer algumas informações sobre quem ela é no campo profissional. Como vocês já vêm sabendo aí, ela é uma técnica de alimentos, personal chef, diversas habilidades na área da alimentação. Ela é uma empresária, e ela desenvolveu, na verdade, uma metodologia de alimentação funcional para nós, mulheres, que estão na fase de transição climatério até chegar na menopausa. Pois é, meninas, eu não podia deixar, né? Eu não podia deixar de trazer para a gente dar continuidade a esse tema, porque o objetivo é aprender como nós termos uma melhor qualidade de vida nesse período. E aí, agora, deixa eu tomar um pouquinho de água, porque assim, como eu falei, ela é uma excelente profissional e vocês vão ter a oportunidade de ouvi-la e de conhecê-la. Então, antes dela ser essa grande profissional, que eu tenho uma admiração incrível, tenho muito orgulho, e tenho mesmo, viu? Tenho mesmo, porque eu vou dar uma coisa para vocês. Vou apresentar para vocês agora a minha primogênita. Ela que realmente, assim, ó, é filhinha de Anny Couto, sim. Para vocês, Eliude Couto, a nossa convidada de hoje. Gente, eu não podia deixar de trazer ela, né, gente? Para comemorar com vocês. Muito bom mesmo Minha estar aqui filha! na edição de aniversário do CoutoCast. É muito importante para mim também estar aqui, não só trazendo o meu trabalho, mas participando dessa comemoração, né? O meu trabalho é o que me trouxe aqui para trazer conhecimento para as nossas ouvintes, para as pessoas que querem melhorar a alimentação, mas hoje é um dia extremamente especial. Duas Coutos, gente. Duas Coutos. Hoje é um dia realmente muito especial, né? Excelente apresentação, né? Eu vou acrescentar algumas outras informações, mas só seguindo essa mesma linha, né? Como a senhora já bem apresentou, sou sua filha mais velha, sua primeira filha. Meu nome é Eliude e eu estou com 29 anos. Gente, eu estou com 29 anos, eu não acredito. Gente, filha de quase 30. Quase 30 anos. De repente, 30. De repente, 30 totalmente. Eu não preciso falar minha idade pra vocês, né, gente? Calma aí, por favor, que o meu aniversário foi anteontem, tá? Então, calma aí. Depois eu conto pra vocês quantos anos eu completei, mas fala. Tem que lembrar disso também. Aniversário do CoutoCast, mas também aniversário da apresentadora, né? Na mesma semana. Então, isso é muito importante pra gente aqui também. E justamente por isso que eu trouxe um programa tão especial, um trabalho, um conteúdo rico, cheio de detalhes, com dicas. Eu espero que todo mundo chegue até o final para conseguir compreender exatamente como ter uma boa alimentação, gastando pouco, comendo comida de verdade e se priorizando, acima de tudo. Perfeito, perfeito. E assim, se depender
dos comentários. E assim, da movimentação que aconteceu nos grupos, eu tenho certeza que a mulherada vai assistir até o final. Espero que elas gostem realmente do conteúdo, né? Mas concluindo a minha apresentação, meu processo de cozinha até me tornar a pessoa que eu sou hoje começou há muito tempo atrás, né? Eu entrei na cozinha a primeira vez antes de fazer 18. Eu ia completar 18 quando eu comecei na cozinha lá em Araraquara. Comecei lá, fui me qualificando, né? Aprendi a cozinhar do básico, porque na época que eu entrei na primeira vez na cozinha eu não sabia nem fazer um arroz, inclusive os funcionários falavam isso, que eu fazia a janta dos funcionários. Era o Mobral da era cozinha. Horrível, eu era péssima. Mãe, eu juro que eu não tinha noção de quão ruim eu poderia ser. Até eu ter o meu primeiro emprego na cozinha. E assim, eles realmente falavam da comida, que o arroz não tinha tempero suficiente, então assim, isso era péssimo, né? Mas não foi suficiente para me fazer desistir de trabalhar. Eu precisava continuar fazendo aquilo. E peguei gosto pela coisa, fui tendo outras oportunidades, né? Foram surgindo outras formas de trabalhar. Detonamento que eu tive, né? Péssimo feedback, ou talvez ótimo, porque foi o que me fez começar a querer aprender de verdade, né? Eu precisava fazer uma comida que a galera quisesse comer. Não, e assim, você chegar num estabelecimento onde o feedback a galera não sabe cozinhar um arroz, meus colegas de trabalho não gostavam. O Mobral da gastronomia, né? Exatamente. Então, tipo assim, eu tive que aprender naquela cozinha, que foi um bar choperia lá na época, né? Era muito comum ter esse tipo de estabelecimento lá. Então, assim, eu aprendi desde o arroz até as proteínas, que era essa que era a questão. A gente só se tornaria um cozinheiro lá, né? Se conseguisse manipular a proteína muito bem. E pouco menos de um ano que eu fiquei lá, eu consegui sair de uma pessoa que não sabia fazer arroz para uma pessoa que entregava pratos que os clientes fotografavam. Isso foi uma mudança extraordinária. Daí começa a minha vontade de querer saber fazer mais. De fazer melhor, começar a aprender sobre finalização, fazer os pratos bonitos em casa, fazer ceia de Natal, começar... Ai, gente, falar nisso. Passa bem quem come em casa. Tem um pernil. Foi um pernil? Foi o pernil. Gente. Foi o pernil. Com do molho Natal. de limão siciliano, não sei o que, de alecrim, enfim. Eu quase matei porque eu levei para uma determinada ceia e muita gente desperdiçou, sabe? Mas enfim, mas continuando. E daí, né, eu saio de Araraquara, volto para Aracaju. Tem 8 anos, né? Nessa faixa. Tem 7 a 8 anos isso. Em Aracaju, aí a história muda completamente. Porque tem um problema muito grande aqui na cidade que você não arruma emprego se as pessoas não lhe conhecem. Mesmo que tenha um currículo bom, mesmo que você saiba fazer, se ninguém lhe conhece, você não arruma emprego. Então eu demorei quase um ano para conseguir voltar para a cozinha aqui, porque muita gente me conhecia quando eu tinha 14, 15 anos. Eu já estava com 22, muitos anos haviam se passado, muitas coisas aconteceram, eu não tinha mais os mesmos amigos, enfim. Então, eu precisei me inserir no mercado de trabalho novamente, e aí é onde eu entro no hotel. Você trouxe um ponto, Eliude, que é interessante a gente ressalvar aqui. Você teve uma experiência em São Paulo, que, queira ou não, a mentalidade, o mercado de trabalho, inclusive para essa área, é visto de uma outra forma. Voltou para Sergipe para continuar a sua carreira dentro desse mundo gastronômico. Dentro da valorização, nesse quesito valorização do profissional, existe, dentro da sua perspectiva e da sua análise, existe uma diferença? Existe, muito grande. Existe, primeiro porque o consumidor do Sudeste, ele consome outro tipo de coisa. Ele não consome como a gente consome aqui. A gente consome muita comida regional aqui no estado. Então, é difícil, eu entendo totalmente isso, é muito difícil para uma pessoa sentar para comer um cuscuz com charque e pagar R$ 45 num prato individual de cuscuz com charque. A questão da cultura, né? Mas entenda, é difícil porque ele tá comendo cuscuz, que ele sabe que custa R$ 2,50 o pacote do mais caro. Que é no nosso caso aqui em Sergipe, exatamente. Né? Isso é o que eu vejo com relação à desvalorização no caso de quem consome. Não pela ótica do empresário, mas pela ótica de quem consome. Quem consome não quer pagar tão caro quanto se paga lá. Em São Paulo, não existe pizza de R$ 35. Em Aracaju existe? Sim. Compreendeu o que eu quis dizer? Entendi. Em que ponto que eu quis chegar? É nisso. Existe sim uma desvalorização do nosso trabalho,
dentro daqui do estado, por ser um estado pequeno, mas é muito relacionado à forma que a gente se alimenta. A gente se alimenta muito com comida que é produzida aqui mesmo, muito com coisas que a gente sabe que custa barato. Então, é difícil para o empresário conseguir implementar um preço mais alto, aí depois dele inserir esse preço mais alto, ele conseguir gerar essa venda, conseguir gerar esse lucro e ele pagar acima do que os outros restaurantes pagam aqui, né? Sim. É um pouco mais difícil porque ele precisa fazer o cliente entender isso, mas não impossível. De exemplo, eu tenho o que foi a minha escola de gastronomia, que foi, vou fazer um merchan de quem não bom, enfim, vocês quiserem ir no restaurante, conheçam, mas não é um merchan, eles não me pagaram pra isso. Mas assim, a minha escola de gastronomia foi a Fábrica. E, na verdade, não se trata de merchan, se trata de honra, né? Você está honrando, porque como você está dizendo que foi a sua escola, Foi então é uma forma de você estar honrando a empresa que lhe deu essa oportunidade de aprendizado. Foi realmente a minha escola, porque quando eu entrei na Fábrica, primeiro que Lucas, ele me fez uma entrevista totalmente democrática. Eu cheguei para ele e falei, não tenho títulos, não tenho cargos altos, não tenho diploma, não tive um chefe renomado para me ensinar nada, mas eu aprendo rápido. Ele falou, isso para mim não é problema, não quero saber de onde você veio, quem lhe ensinou, não, se você conseguir fazer aqui dentro, tá ótimo. 15 dias depois, Lucas me entregou o contrato, né? Ele me contratou depois de 15 dias de testes. Mas assim, lá é uma cantina italiana que é de um chefe que viveu na Itália. Então existe um nível de excelência exigido lá dentro, um padrão, existe um padrão. Realmente a comida de lá é extraordinária. Então eu precisava entrar nesse padrão. Demorou 15 dias para eu entrar nesse padrão. Foi sofrido, porque no meu primeiro dia, a chefe não sabe disso, mas ela chegou pra mim e falou assim, aqui a gente faz risoto do mesmo jeito que você faz risoto em qualquer outro lugar. Você vai fazer o risoto normal. E aí eu te mostro como é que a gente finaliza o risoto. Ok? Aí eu, ok. Ela pode fazer risoto? Nunca tinha feito um risoto na minha vida. Nunca tinha feito um risoto na minha vida. Agora o desafio. Entendeu? Mas eu não menti pra eles também no momento da entrevista. Falei, não conheço de cozinha italiana, tal, conheço muito pouco, mas posso ser uma ótima auxiliar. E entrei como auxiliar, eu não ia assumir fogão sozinha, era pra eu aprender e posteriormente eu ficaria num fogão. 15 dias depois, eu já estava finalizando pratos. Ele já sentia a confiança de que eu conseguisse ficar comandando a cozinha. Comandando assim, dentro da cozinha profissional existe o chefe, o sous-chefe e a hierarquia dos cozinheiros. Se a sous-chefe não está presente, o primeiro cozinheiro é o responsável. Quando a sous-chefe não estava lá, que era a pessoa que finalizava os pratos, eu ou o outro cozinheiro, no caso, eu era a terceira cozinheira. Sim. Mas mesmo sendo a terceira cozinheira, eu subia de hierarquia para poder finalizar, fazer a parte da sous-chefe, porque ele viu em mim essa expertise. Não, ela é boa para isso. Você tem essa habilidade, ela tem essa habilidade, você acabava delicadeza, escalonando. o cuidado, sabe? Então, com o tempo, né, e que ele foi vendo a forma que eu trabalhava, e ele também foi um excelente professor, fazia questão de mostrar cada detalhe. Olha, coloca o sal nesse ponto, coloca o tempero a pimenta nesse momento, refoga dessa forma, espera a cebola ficar desse jeito, coloca essa quantidade de creme de leite. Então, muitos detalhezinhos que a gente chega na excelência porque observa isso, né? Sim. Então, teve essa parte aí que foi o que me profissionalizou de verdade para a cozinha de alta gastronomia, que é o padrão que eu trabalho hoje. E nesse mesmo momento, em meio tempo, em 2022, quando eu entro na Fábrica, eu também passei no IFES, na mesma época. E eu comecei a fazer o curso de alimentos junto com o trabalho que eu fazia na Fábrica. O que potencializou Foi o que me desenvolveu, porque foi nessa hora que eu comecei a perceber que a indústria que era aquela que lucrava com a comida, mas era a gente que fazia a comida de verdade. Eu comecei a entender a parte que existia por trás das embalagens dos alimentos. E, de uma certa forma, uma certa injustiça, né? Demais. Demais, porque tem... Bom, ao longo da nossa conversa vai se entender por que isso, mas existe muita injustiça com relação a isso. A indústria lucra mais com a comida que não é comida, e quem vende comida de verdade não consegue lucrar porque está vendendo comida de verdade.
a comida de verdade ela acaba se tornando mais cara, né? A indústria ela insere muitas coisas, muitos aditivos, conservantes, são muitas etapas para que o alimento ele dure mais, tenha rendimento e aumente a lucratividade. Só que quem paga essa conta é a nossa saúde no futuro. E aí é onde vai entrar, né, o nosso papo ao longo do programa hoje, né? Exatamente, exatamente nessa parte né? de gerar essa consciência sobre o que a gente come e a forma que a gente se alimenta. Porque o que a gente come hoje vai ter reflexo amanhã. Até um simples bombonzinho que a gente coma hoje, ele pode atrapalhar no nosso intestino amanhã. Amanhã, literalmente, no dia de amanhã, se a gente comer alguma coisa errada hoje, no dia de amanhã a gente pode ter um dia péssimo. Se, no meu caso, que sou intolerante à lactose, se eu não comer, se eu fizer uma alimentação fora da alimentação adequada para uma pessoa que tem o nível de intolerância à lactose que eu tenho, que é muito alto, quase assim, absurdo, que eu não posso tomar um café com leite, que desmonta tudo. Então, se já aconteceu, inclusive, comigo, né? Então, eu tomei um café na Escariz. Não estou falando mal da cafeteria de forma alguma, não foi, mas assim, você tem noção, foi apenas um café num lugar normal, sentei lá, tomei um café daqueles cafés bonitos, com doce de leite, com chantilly, essas coisas, tomei um café assim, eu comecei a ter dor de cabeça lá mesmo, eu comecei a ter crise de enxaqueca lá, eu tive pesadelos à noite, tive uma diarreia terrível, fiquei horas passando mal, meu estômago doía, minha cabeça doía, só que aí, nessa época, eu ainda não sabia como funcionar, que eu não sabia que eu era intolerante à lactose, primeiro, eu descobri depois disso aí, não sabia que eu tinha predisposição à enxaqueca por causa da lactose, do consumo de lactose, que desregulava todo o meu intestino. Tá vendo? Eu não fazia ideia, isso é uma coisa que a gente não vê correlação, não vê correlação. Não associa, realmente. Eu cheguei aí num neurologista, porque eu pensei, não, se eu tô tendo enxaqueca com frequência, é alguma coisa neurológica. Né? Inclusive, o médico da urgência que me atendeu na minha primeira crise de enxaqueca, ele me falou isso, marque um neuro que você precisa ver o que está acontecendo. A gente imaginou que fosse excesso de estresse, na verdade. Aí não é à toa que a ciência diz que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Não é à toa, não é à toa. É, você vê que um alimento do qual você tem aí uma comorbidade, levou a um quadro que você pensou que era uma coisa, no final não tinha nada a ver. É apenas... Você falando isso, Eleudo, me lembra do que aconteceu comigo ano passado. Eu participei de uma confraternização da turma do Pilates. E assim, eu não tenho hábito de comer fritura. Né? Não tenho hábito de comer fritura. Fritura eu como uma vez ou outra na vida. O que acontece? Durante o happy hour, a gente, né, um petisco aqui, um petisco aqui, e a maioria do que vinha era fritura. Eu não fiquei 2h30 nesse local. As poucas coisas que eu comi, bateu errado, comecei logo a sentir dor de estômago. O fígado, com certeza, e aí encharcou meninas, na hora. Porque como é que você sabe que você não pode comer? Eu disse, gente, a questão não é que eu não possa comer, eu até posso, mas eu não tenho hábito. Uma vez que eu não tenho hábito, ele vai trazer um problema. Né? E no seu caso, você já tem uma outra situação. Era uma restrição, que eu desconhecia. Aí, depois desse quadro, que ainda demorou muito, eu acho, demorou alguns meses para eu descobrir. Porque isso foi no final do primeiro semestre do curso, era final de 2022. Então, eu ainda não tinha aprendido algumas coisas relacionadas às fórmulas, ainda não tinha aprendido a ler rótulos, e a gente ainda ia entrar na matéria de laticínios, que é no 4º período. Eu descobri qual era o problema antes de chegar na matéria de laticínios. Mas, por quê? Em uma aula específica que a gente teve, a professora falou sobre as restrições alimentares, sobre intolerância à lactose, intolerância a glúten, açúcar, gorduras, enfim, né? E dentro dessas informações ela falou sobre a adição da enzima lactase nos alimentos. Quando a gente vê no supermercado a caixinha do leite condensado escrito 0 lactose, moça 0 lactose, piracanjuba 0 lactose, leite, iogurte, esses produtos que estão escritos 0 lactose, ele contém a enzima adicionada, porque eles não deixam de ser produtos lácteos. Sim. E aí que mora o problema. O produto que é lácteo e tem a enzima adicionada, ele tem a medicação para quebrar a lactose quando a gente consome.
mas ele não é livre Mas de ele não lactose. é livre de lactose. É bom você ter trazido esse ponto, porque assim, a gente vai para o supermercado, eu sou intolerante, e aí isso e aquilo, a gente acha que o produto ele não tem, né? A informação Exatamente. subentende isso, mas no final, não é que ele não tenha, ele tem um elemento Que quebra a essa lactose. molécula, entende? Uma observação que o consumidor pode ter, qualquer pessoa que consome leite zero lactose, é que o leite zero lactose ele é adocicado e ele tem uma coloração diferente. Sim. É mais escuro. É mais isso. escuro. É justamente a enzima lactase, que já tem adicionada nele. Qualquer pessoa pode olhar na caixinha, no rótulo, vai estar lá descrito nos ingredientes. Que isso é um ponto importante a se observar. Ter o hábito de ler rótulo é, assim, o mínimo para quem quer melhorar a alimentação. Quanto menos ingredientes tem naquele produto, ou quanto mais ingredientes eu reconheço naquele produto, melhor ele é. Porque se eu pego uma embalagem de um produto e tá lá tudo em fórmula, já sabe que tem coisa que uma só bomba tem química. aditivos químicos. E volto a dizer, eu não tenho nada contra a indústria de alimentos. A indústria de alimentos ajuda a preservar os alimentos, a conservar os alimentos. Eles produzem em grande escala. Realmente, se a gente fosse viver só da alimentação que vem da agricultura familiar, provavelmente a gente entraria num colapso. Se a gente fosse comer só produto natural, talvez a gente não tivesse comida suficiente. Então, eu não sou a pessoa que ataca a indústria, mas eu ensino as pessoas a comerem melhor, apesar do que a indústria faz. Sim. Fazer escolhas mais conscientes com relação à sua alimentação. E ler rótulo já é um hábito, de ter essa consciência. Que já melhora a alimentação. Ah, mas eu quero comer essa coisa. Você pode. Mas se você vê que é um produto que ele é rico em sódio, rico em gordura, que ele tem excesso de açúcar, que as calorias dele são extremamente altas e a parte nutricional dele é muito baixa, tipo, ele é baixo em proteína. Qualquer produto que seja baixo em proteína e rico em açúcar vai ter um pico glicêmico muito grande no consumo. Para uma pessoa que já tem resistência insulínica, que é algo comum em mulheres acima dos 40 anos, entrando no período da perimenopausa principalmente. Mais jovens também, mas esse período é o período em que não dá para vacilar na alimentação. Perfeito. Não dá para dizer. Até porque a nossa produção de hormônio diminui bruscamente, né? Inclusive esses hormônios que vai combater. A gente precisa proteger o nosso coração e os nossos ossos depois dos 40, né? Nossos ossos a gente protege com musculação. Precisa construir musculatura em volta do osso, porque a maioria das mulheres vai ter osteoporose depois da menopausa. E não é sou eu que tô dizendo. Entendeu? Não, a própria ciência fala sobre isso. É a ciência que fala isso. Né? Eu não tirei isso da minha cabeça. Então, no caso, Eliude, no caso, não basta apenas fazer a reposição de cálcio, Não. Porque é muito comum, né? Mas os médicos, trazer essas informações, né? Eu vou falar uma coisa muito polêmica aqui agora, tá? Muitos médicos sabem pouquíssimo sobre nutrição. Na verdade, quem sabe sobre nutrição e sobre alimentação são os nutricionistas, nutrólogos e técnicos de alimento, engenheiros de alimentos. Essas são as pessoas que entendem de fato de alimentação. O clínico geral que está no postinho de saúde, que ele vai lá, a gente chega lá com pressão alta, com colesterol alto, ele não é incapaz de aconselhar o paciente, mas ele tá ali para passar um remédio. Sim, sim. Entendeu? Não é que ele tá deixando de fazer um trabalho bem feito, mas a faculdade de medicina ensinou em si... a ele a prescrever uma medicação, orientar sobre uma alimentação. Exatamente. Não é um problema do profissional, não é um problema do SUS, não. A indústria não tá... a faculdade não prepara o médico que se forma como clínico geral, né, o médico que saiu da faculdade ali somente com a graduação sem especialização nenhuma em nutrição, em alimentação, ele não sai capacitado, ele não sai consciente de certas coisas. Um bom exemplo que a gente tem hoje é um ataque às pessoas que não querem comer carne, que se opõem ao consumo de carne. Tem muitos médicos que atacam essas pessoas. Eu acho um absurdo, porque eu acredito numa democracia alimentar em que qualquer pessoa possa se alimentar da forma que achar melhor. Sim. Ah, mas qual é o problema da pessoa não comer carne, já que você não é contra quem come carne? A pessoa que não come carne, ela precisa saber organizar o prato dela. Ela vai colocar uma quantidade necessária de arroz, ela vai colocar uma quantidade necessária de feijão, e eles juntos vão formar uma proteína vegetal.
Essa pessoa pode complementar com couve, com brócolis, com grão de Com bico, outros vegetais. com outros vegetais. Se ela não quiser consumir a proteína de origem animal, não quer consumir a carne animal, consuma proteína vegetal. Mas é essa consciência. E muitos médicos não sabem passar essa consciência para as pessoas. Tem muita gente que acredita que só consegue bater meta de proteína se comer 12 ovos por dia, se comer 1 quilo de peito de frango. E não é assim. É isso que a gente precisa compreender. E que, infelizmente, por causa dessa questão médica, que não é o médico, e sim a grade curricular que eles aprendem, por causa dessa grade curricular, tem-se essa cultura de que, toma o remédio que resolve. Não é à toa que existem as especializações, né? Justamente para que ele tenha mais informação e conteúdo direcionado para uma determinada demanda. Mas aí já tem outro problema. Se o médico ensina todo mundo a comer bem, todo mundo a fazer atividade física, que isso é o básico, todo mundo sabe. Há 50 anos se fala sobre alimentação natural e sobre alimentação balanceada, e sobre atividade física, e sobre fazer caminhada. Sobre dormir bem. Sobre dormir né? bem, exatamente. Conta. Sempre se falou sobre isso. Hoje é que a gente sabe que para dormir melhor a gente suplementa magnésio, a gente toma melatonina. Hoje a gente sabe disso. Mas há 50 anos atrás os médicos já ensinavam essas coisas e as pessoas não faziam. Então o que é mais fácil? Toma um remédio. Se eu tô 50 anos lhe falando que você só precisa fazer atividade física e se alimentar bem para você não ter diabetes, não ter pressão alta, e você não aprendeu, eu vou te prescrever um remédio. E a indústria farmacêutica agradece. Fatura altíssima. Não, e assim, e no final só vai tratar os sintomas, Só vai né? tratar o sintoma, E nunca vai aquele tratar a paciente vai doença. passar a vida toda com o problema, a causa do problema, e aí é onde vai enriquecer ainda mais a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica. Elas são quase uma coisa só, né? Não é à toa que a Bayer, que é uma das grandes produtoras de medicamentos aqui do Brasil, ela também é a proprietária de várias indústrias alimentícias. Indústrias que produzem salsicha, calabresa, bacon, que produzem produtos que são altamente cancerígenos, né? Produtos que já estão classificados desde 2015 como produtos que são impróprios para consumo humano. Não, imagine para nós mulheres, né, que estão nessa fase do climatério, o veneno que é para o nosso organismo, né? Até porque a gente não vai estar com hormônio suficiente para combater esse monte de veneno, esse monte de química. Mas aí é que tá a questão. Eu gosto de comer salsicha, coma uma vez por semana. Eu gosto de comer calabresa, coma no máximo uma vez por semana. Um ou outro. Geralmente, quando eu como esse tipo de alimento, você mais do que ninguém sabe que lá em casa eu não compro, embutido, refrigerante, essas coisas eu não compro. É uma vez ou outra, e assim, em alguma eventualidade. Vai ter um aniversário, a gente acaba comendo. Vai ter um encontro de família, uma feijoada. Acaba, mas assim, na nossa lista de compras, na esse rotina tipo alimentar. Não é exatamente tanto isso. que você chega lá em casa, na casa de mãe... Não tem nada, não tem um negócio que estraga os dentes, não tem uma bebida alcoólica, não tem nada que faz mal pra saúde, não entendo. Mãe, da sua casa não tem nada que engorda, que estraga os dentes, gente. Não tem nada, como é que a pessoa não compra nada? Nada que tenha açúcar? Não existe isso, mas existe, né? É escolhas conscientes. Não, e falando do açúcar, eu até falei sobre isso em episódios anteriores, que eu tô numa fase que, assim, bate a síndrome da formiga, Jesus amado. E aí o que acontece? Eu tenho trazido a uva passa, né? A uva passa é ótimo. É uma excelente aliada. Mas tem vezes que nem ela dá conta, mulher. De vez em quando eu caio na tentação do chocolate, daquele pote de doce de leite. Então, o doce de leite não é um problema, não é uma coisa tão ruim. Eu não sou contra doce de leite. Mas assim, aquele doce de leite que a gente compra, né? Tem que salientar isso. Sabe? Escolher um produto de qualidade. Aquele doce de leite que a gente compra, ele tem apenas 2 ingredientes. Leite e açúcar. 3, na verdade. Ele tem um emulsificante, que é para dar aquela consistência, né? Como é produzido em escala industrial. Aí são 3 ingredientes. Então, aquele doce de leite, ele é um doce de leite ok para se consumir uma colher. Uma colher também, né? Não é comer também o pote inteiro, senão fica complicado. Mas, assim, outras marcas vai ter amido adicionado na receita. E por isso que é importante observar o rótulo. Porque vai comprar um produto de uma qualidade superior, com um sabor muito melhor, e que vai trazer
vai ser melhor para nossa saúde. Ah, mas doce de leite é puro açúcar. Mas se você comer só uma colher de doce de leite, que for um doce de leite de boa qualidade, ele também vai ter proteína. Até a gente produzindo em casa também, né? Até produzindo em casa é até melhor. Quem pode, quem consegue, que sabe, é até melhor. Qualquer tipo de doce, qualquer tipo de alimento, sempre vai ser melhor a pessoa produzir em casa. Se eu produzo em casa, eu consigo garantir que só tem 50 gramas de açúcar. Eu consigo garantir que não tem gordura. Eu consigo garantir que não tem nada adicionado além de leite e açúcar e um acidificante para talhar o leite. Um limão, por exemplo. E na minha casa eu consigo garantir isso, mas se eu comprar de qualquer pessoa, eu já não consigo garantir. No meu caso, eu faço muito aquela ambrosia, que eu já não uso o leite, eu uso o ovo, e aí, nesse caso, aumenta a quantidade de proteína Exatamente. do doce. A ambrosia já é bem mais proteico do que o próprio doce de leite. Aí eu vou dizer que não pode? Eu vou chegar na casa da minha avó, não vou comer a ambrosia? Não, claro que eu vou. Não vai me fazer mal. Mas eu fiquei a semana inteira fazendo dieta, cardio, treinando. Isso que é importante. Para construir músculo, tem que fazer musculação. Não adianta. E depois dos 40, a musculatura vai decair mesmo, porque os hormônios vão decair. Ah, mas eu não entrei não estou na perimenopausa. Já tenho 42 e não estou na perimenopausa. Parabéns! Mas vai chegar para você também. Inclusive, no programa de estreia, agora dessa temporada, eu trouxe o papo de comadre e foi exatamente essa conscientização que nós trouxemos no programa. Porque não é, mas eu não estou ainda. Cara, mas independente da faixa etária que você esteja, vai chegar. Então, a ideia do CoutoCast é trazer essa abordagem da mulher cíclica, que ela começa a entender que ela vai viver todo um processo cíclico. Chegou na fase do climatério, é um outro ciclo que ela vai viver, e independente. E é uma fase totalmente diferente de todas as outras. Totalmente diferente, né? Que aí vai ter oscilações de humor, oscilações de temperatura, insônia, muita insônia. A insônia é diretamente ligada à perimenopausa. E por causa da queda hormonal. E no caso da alimentação, para essa ouvinte, tem. Porque então, assim. Como a alimentação vai agregar e melhorar nesses casos, né? O que é que eu posso fazer? Eu vou melhorar a minha ingestão de proteína, eu vou colocar proteína em todas as minhas refeições. Como é que eu faço isso? Café da manhã, põe ovo, põe queijo coalho, põe mussarela. No almoço, optar por proteínas de verdade, né? Carne moída, bife, bisteca, filé de frango. Quanto mais proteína a gente come no dia, melhor. Ah, mas e se eu comer só carne e salada? Você vai desmaiar. Vai desmaiar. Vai desmaiar. Você come só carne e salada há quanto tempo? Não como carne e salada todos os dias. Vou começar a comer agora? Meu corpo não vai sentir falta de nada? Vai. Vai sentir falta dos carboidratos. Então, por isso que é importante ter sempre a proteína em todas as refeições. A proteína ligada com o carboidrato na mesma refeição é ela que vai impedir o pico glicêmico. É a proteína que vai segurar o açúcar, vai reter ali nela, e quando for para os intestinos, ele vai ser eliminado da forma correta. Aí, outras coisas que a gente pode inserir nessa alimentação para melhorar. Além da proteína em todas as refeições, café da manhã, almoço, lanche, jantar. Lanche pode ser iogurte natural. Iogurte natural, inclusive, com 2 ingredientes, só leite e fermento, inclusive. Você não tem noção, lá em casa, a gente agora tem iogurte natural feito a cada 2 dias. De jarra. De jarra. De jarra. Com geleia de molango. Eita, glória. Iogurte natural eu faço de jarra, que é justamente para isso, para ser o lanche, para aumentar a proteína do café da manhã. Torta salgada, feita de uma outra maneira, né? Aquela receita que eu faço. Quem quiser saber a receita vai ter que ir lá buscar no meu Instagram, né? Você trouxe uma informação, Eliude, que eu acredito que assim como para mim também foi interessante saber, porque eu também não sabia, e vai ser também uma informação para as meninas que, dentro das pesquisas que eu fiz sobre a fase, né, do climatério, é muito comum nós termos constipação, né? A constipação é algo que realmente é uma coisa que incomoda muito nós mulheres, primeiro que a gente acaba ficando muito inchada, coisa e tal. E esse ponto que você trouxe sobre o consumo combinado do carboidrato com a proteína, ele faz trabalhar melhor o intestino. Frisa um pouco mais sobre isso, de como é esse processo. Então,
nesse caso, eu tava falando na questão do consumo mesmo, né? Para melhorar o consumo. Consumir carboidratos, mas sempre associados com proteínas. O que vai realmente cuidar da saúde do intestino são as fibras. Aí, onde é que eu encontro fibra? Frutas, vegetais. Vegetais, de modo geral, todos têm fibras alimentares, né? Grãos, cuscuz, aveia, tem fibras. Arroz integral, uma boa fonte de fibra. Quinoa, uma excelente fonte de fibra. Quinoa é pros ricos. Quinoa, grão de bico já é pros ricos. Rapaz, falar em grão de bico, eu tenho uma receita que eu costumo dizer que é o baião de dois. Eu vou replicar né? essa receita. É o baião de dois que eu faço com grão de bico e arroz integral, gente. Eu vou você não tem replicar essa noção, receita. é O muito baião de bom. dois fit. Vou Fit. lançar. Marmitas saudáveis Aju, baião de dois da minha mãe. É top, galera. Vai sair um baião de dois fit. Então, assim, inserir brócolis, couve na alimentação, vegetais verdes escuros, eles vão exatamente lá no nosso intestino alimentar aquela bactéria que precisa para eliminar aquele estradiol velho. Porque os nossos hormônios também precisam sair, eles saem nas fezes, né? A gente sabe disso, que tem excesso de hormônio que precisa sair. Nossas fezes oleosas é o nosso fígado que tá desintoxicando. Olha que legal, essa informação é interessante, gente. Ó, mais um detalhe aí. E aí, esse ponto que você trouxe, Eliude, faz com que nós também comece até a observar como vem as nossas fezes, como é que a gente evacua, para poder a gente entender. Eu fiz uma pesquisa falando sobre a perda da proteína através da urina, onde diz que quando você está urinando com muita espuma, você está eliminando proteína, e nesse caso não é tão bom. Principalmente para o nosso. Isso é péssimo, na verdade, eliminar proteína. Mas aí, o que acontece quando a pessoa começa a eliminar a proteína na urina? Ou é uma dose supra, né? Ela tá consumindo muito, e normalmente é proteína líquida que essa pessoa tá consumindo a mais. Whey, por exemplo. Sim. Tem muita gente que acredita que dá pra... mas eu preciso bater minha meta de proteína, eu vou tomar 2 doses de whey, então ao invés de tomar só uma. E aí acaba sobrecarregando. Aí o corpo não consegue. Não é uma regra. Não é uma regra isso. Não quer dizer que todo mundo vai acontecer isso, ou que todas as pessoas que estão com aquela urina mais amarelada e espumosa, que é isso. Não. O ideal é que a pessoa busque um especialista, não tente se autodiagnosticar de nada. Mas ajustar a alimentação ou fazer algumas trocas conscientes já pode diminuir essa questão. Voltando no ponto da constipação, uma forma de melhorar ainda mais a ingestão de fibras é o que a gente já faz, né? Que é ingerir as sementes que a gente tem disponível aí no mercado. Chia, linhaça dourada, linhaça marrom, semente de abóbora, são excelentes aliados. A gente tem, além desses, temos as nossas super farinhas, que eu gosto de chamar de super alimentos. Farinha de beterraba, farinha de uva, a fibra de maçã, o psyllium. Psyllium é ouro. Psyllium é o nosso monjaro. Melhor coisa que a pessoa que tá constipada, que tá com dificuldade de evacuar, que sente dor, demora muito, consumir psyllium diariamente. O psyllium, inclusive, foi o que me salvou da desbiose, né? Que além da intolerância à lactose, no ano passado, a intolerância à lactose eu descobri no final de 2022, né? E no ano passado eu descobri a desbiose trabalhando na empresa que eu trabalhava, porque lá eu convivia com pessoas que tinham restrições alimentares, né? Eu fiquei um ano fazendo esse trabalho com pessoas que têm restrição alimentar, e foi trabalhando com eles que eu descobri que eu tinha desbiose. A desbiose intestinal, ela precisa, para resolver, de fato, a síndrome do intestino irritável, eu preciso tratar o meu intestino com todo o cuidado do mundo, com todo o cuidado possível. Tomar a quantidade necessária de água, já acordar de manhã tomando água, já ativa, hidrata nossos órgãos e já ativa o intestino para a primeira evacuação do dia. Mas eu não faço cocô logo que eu acordo. Então tem alguma coisa errada com você. Porque se eu fiz pelo menos 3 refeições no dia anterior, se eu tive pelo menos 6 horas de sono, vou colocar baixo, uma pessoa que não tá conseguindo nem se alimentar bem, nem dormir direito.
fez 3 refeições, fez e dormiu à noite, de manhã ela tem que evacuar. Se ela não tá evacuando, ela pode ter tanto um problema de intestino, quanto um problema digestivo, um problema emocional, que não tá conseguindo evacuar. Sim. São tantas áreas, são tantas coisas que podem atrapalhar, que isso é que tem que observar. Não fiz cocô de manhã, pronto, meu dia tá péssimo. Tem alguma coisa que Tem tá alguma coisa errado, errada. né? Algo de errado não está certo. Exatamente. Mas por que as pessoas não observam isso? Por que as pessoas não param para olhar para as fezes? Infelizmente, a gente vive hoje numa era que tá todo mundo no automático, né? Você vê, você trouxe informação aí sobre a mulher que está passando pelo climatério, de como ela melhorar a saúde do intestino e melhorar a qualidade do sono, que são fatores, né, que acabam influenciando todas nós nesse período. Tem a parte também que é muito comum e geralmente, Eliude, é um dos pontos que a maioria das mulheres, inclusive eu fiz uma pesquisa a respeito disso, que elas associam a menopausa a essa característica específica, que é o fogacho. Aqueles calorões. O climatério, né? Essa questão do climatério é o descontrole hormonal mesmo. Os fluxos de hormônio nesse período, a gente não consegue conter, não consegue medir. Cada mulher vai sentir de uma forma. Vai ter mulher que realmente vai precisar fazer o uso de hormônios. Vão ter casos que vai ter que ter uma intervenção medicamentosa. Não vai adiantar só fazer atividade física e alimentação, mas com ressalva. Por que que em alguns casos as mulheres realmente necessitam fazer isso? Da medicação, porque elas não começaram a fazer um cuidado prévio. A saúde que eu quero ter com 40, ela tem que começar a ser construída pelo menos aos 25. Eu comecei a fazer musculação. Aquela questão preventiva, exatamente, né? A saúde preventiva. Saúde preventiva, exatamente isso. Eu comecei a fazer musculação com 25 anos. Detestava. Eu era sedentária, mal andava de bicicleta. Na verdade, é assim, a gente assim, faz hoje, a força do ódio. Não, é aquilo. Hoje eu gosto porque virou hábito, né? Tá na minha rotina. É tanto que a senhora sabe, chega o horário da academia, a senhora nem me procura, nem me pergunta, sabe que eu já fui. Entendeu? Porque se tornou um hábito. A mesma coisa é a caminhada todas as noites. Sim. Se torna um hábito. Você trouxe, eu ouvi um material do Dr. Lai Ribeiro, voltando para essa questão da reposição hormonal, onde ele fala que o inhame é um ótimo alimento para reposição hormonal. Inclusive, ele fala que a mulher, como você falou, né, tem casos específicos, mas ele trouxe que o inhame, se a gente for utilizado de uma forma contínua, todos os dias serve como medicamento. Ele serve realmente como um medicamento para reposição. Ele vai servir como medicamento. Na verdade, a gente tem uma farmácia dentro da cozinha, né? É só saber fazer as combinações corretas, fazer as escolhas corretas. Eu vou dar uma dica simples aqui agora, que vai melhorar a inflamação de todo mundo. Que é aquele arroz que a gente come todos os dias. Nosso arroz com açafrão. Mas existe um segredo sobre o arroz do açafrão. Não é só botar o açafrão no arroz. Não é só eu botar água e jogar o açafrão em cima, né? Tem um jeito certo de fazer. Sim. Eu não vou lá refogar o arroz. Ah, não quero fazer refogado, quero só fazer ele. Então, não vai botar óleo nem nada. Coloca o açafrão e coloca a pimenta. Porque eles juntos é que vão fazer um efeito anti-inflamatório. O açafrão, a cúrcuma, o açafrão, né? Eu prefiro usar cúrcuma. Me confundi, mas eu prefiro a cúrcuma. A cúrcuma, ela tem uma ação anti-inflamatória, mas ela necessita da pimenta para eles dois juntos potencializarem. Eles juntos é que agem, entendeu? E isso é uma coisa simples. Vou fazer o meu arroz, vou colocar cúrcuma e um pouquinho de pimenta. Pronto, já vou reduzir a minha alimentação. Ou já vou reduzir a minha inflamação através da minha alimentação, de uma maneira muito simples. Outra técnica simples, que a gente faz na nossa própria cozinha, reduz a inflamação, reduz gases, reduz inchaço, melhora a digestão, demolhar o feijão. Pelo menos 12 horas. Pelo menos de um dia para o outro. Não tem porquê uma pessoa que cozinha em casa não deixar o feijão de molho de um dia para o outro. Ah, eu esqueci. Então coma sem feijão. É melhor não comer o feijão do que não colocar ele de molho. Comer o feijão sem colocar ele de molho, a gente comete 2 erros. Primeiro, que a gente consome muito antinutriente, que vem dos agrotóxicos, que a indústria precisa. Para proteger as lavouras. Sim. Então, assim, é um mal
necessário, né? Tem os agrotóxicos que estão ali para proteger a lavoura. Quando a gente chega com esse produto na nossa casa, a gente tem que combater esses antinutrientes, deixando o feijão de molho com gotinhas de limão de um dia para o outro. Apenas botou à noite, cozinha no outro dia de manhã, normal, com os temperos que quiser. Já reduziu a chance de ter gases. Já vai melhorar a digestão desse feijão e já vai garantir que ele não vai gerar uma inflamação maior. Então, são Perfeito. pequenas mudanças que a gente consegue fazer dentro da nossa própria cozinha para trazer essa saúde. Não, e esses pontos, para nós que estamos vivendo essa fase, é de extrema importância, porque é um fator também que gera incômodo, até porque nós também está naquela fase onde gera muita retenção líquida, a gente fica muito inchada. Então, se a gente se alimenta de algo que vai aumentar ainda esses desconfortos, o nível de estresse e de fatores emocionais ali totalmente desregulado é muito maior. O cortisol aumenta, essa região abdominal aqui fica mais resistente, essa gordura visceral ela fica mais difícil de sair. Fale sobre isso, porque eu sei que as meninas, tá todo mundo ali querendo saber aprender como é que a queimar a gordurinha. naquela pochete. A queimar a gordurinha. Tem gente que botou lá, tô doida para assistir o programa da alimentação, justamente porque quer entender como é que é assim. Porque eu vi um material, um conteúdo de uma nutricionista falando sobre isso, né? Que você se matar no cardio, bererê-bará, não vai tirar, não vai mais. Uma alimentação, né? Uma alimentação regrada. Inclusive, nesse vídeo que eu assisti, ela fala muito sobre isso. Uma vez que eu faço cardio demais, eu vou estar queimando massa magra. Eu vou estar queimando massa magra, ativando o cortisol no meu corpo e aí, consequentemente, gera mais estresse. Isso, e aí a pessoa fala: ai, mas dizem que fazer musculação em caminhada é bom. Outros dizem que é ruim. Não, é bom. É bom. Mas tudo demais vira veneno. Tudo vira veneno. Quando eu digo que eu sou a prova de que só musculação, dieta e cardio não queima gordura localizada, é porque eu consegui perder gordura do meu corpo inteiro, reduzir a quantidade de gordura, aumentei a quantidade de massa magra, meu corpo tem resistência. Enfim, tenho todos os benefícios, todos os superpoderes que a boa alimentação e que a musculação me trazem. Mas eu ainda tenho uma quantidade alta de gordura abdominal, porque meus níveis de estresse são altos, eu durmo pouco. Durmo pouco porque eu tenho uma rotina corrida, faz parte da vida que a gente vive hoje, é tudo muito acelerado. Eu tento compensar esse sono, tirando um cochilo no meio do dia e dormindo mais nas minhas folgas, né? Sim. É a minha maneira de aumentar minha produção de GH, que é o nosso hormônio do crescimento, que ele não ajuda a crescer só o tamanho, ele cresce os nossos músculos. Sim. Esse é no sono que o GH é produzido. Aí, falando da retenção hídrica e da flacidez, que elas estão associadas, consumo de água. Pelo menos 35 ml por quilo que a pessoa tem. Tenho 70 quilos, 70 vezes 35 ml. Dá 2 litros e pouquinho, bate 3 litros. Toma 3 litros por dia. Perfeito. Tem 70 quilos? Toma 3 litros de água por dia. Tenho 65 quilos, toma pelo menos 2,5 litros de água por dia. Tenho certeza absoluta que vai reduzir a retenção hídrica. Ah, mas é porque o meu cortisol é muito alto, o meu estresse é muito alto, eu não consigo dormir direito. Então, aí você busca um profissional de saúde, um médico que vai lhe ajudar a encontrar o problema, a causa da sua insônia. Inclusive os pontos de estresse, né? E sim, a causa da insônia, a causa do estresse, e tratar essa causa. Mas assim, vai tratar a causa associada com uma boa alimentação e com atividade física? Não adianta. Fez 40, academia é obrigatório. E academia de verdade, musculação, puxa ferro, pega peso, sentir o músculo arder mesmo. Queimar, gente. Queimar. Tem que sentir queimar, porque quando tá queimando, quer dizer que o músculo tá ativo, o sangue tá circulando, e é esse músculo que vai proteger os nossos ossos. E a gente tem um músculo que é de extrema importância no nosso corpo, que é o nosso coração, né? Sim. É a nossa máquina. É o centro da máquina. Essa máquina, ela precisa do cardio. Para melhorar a saúde do coração, precisa fazer a caminhadinha. Aí, nesse caso ali, Udi, voltando ao fator cortisol, que traz aquele acúmulo daquela pochetinha, quais seriam os alimentos mestres para auxiliar essa mulher
nesse processo? A gente já sabe, a gente já tá consciente de que não vai ser da noite pro dia, Não, né? não. E que não vai ser expondo o nosso corpo a altos picos de Nem estresse. precisa fazer, nem precisa ter excesso de atividade física, nem precisa excesso de cardio, nem precisa dietas extremas. No caso do cortisol, é exatamente o contrário. É o equilíbrio que vai fazer a gente conseguir ficar realmente bem. Tem uma medicação que eu utilizei há um tempo atrás para ajudar no equilíbrio do cortisol. Realmente ela é muito eficaz, que eu utilizei sob a recomendação da nutricionista, porque eu estava num nível que eu não conseguia, mesmo me alimentando bem, eu não conseguia perder peso mais, porque o meu cortisol estava muito alto. Mas aí era aquela época, né? Faculdade, trabalho, casa, academia, cuidar de gato, enfim, eu estava num ritmo muito acelerado que eu realmente não conseguia, precisei seguir por essa via medicamentosa. Então, tem uma via, que é essa, para melhorar. Não quero tomar remédio, que é o que eu penso hoje. Não quero, por mim, eu não entro na farmácia para nada. Não gosto de tomar remédio nenhum, nem para dor de cabeça. Prefiro tomar um chá, prefiro dormir, tomar um copo d'água. Então, indo pela via natural, tem que ter o equilíbrio. Ah, meu cortisol tá muito alto, meu estresse tá muito alto. Faz musculação 3 vezes na semana, faz caminhada nos outros 4 dias da semana. Fecha a semana com todos os dias fazendo atividade física, só que uma atividade de baixo impacto, que vai gerar uma quantidade menor de estresse. Fazer atividade física também gera estresse, gera dopamina, gera Sim. endorfina, mas também gera estresse, porque dói, não dói? Exato. Exatamente, né? Então, se dói, então gerou um estresse. Gera um estresse. Aí, voltando, nós trouxemos orientações voltadas para o sono, para os fogachos, para a pochetinha. Mas aí vem aquele outro ponto, Eliudo, que as meninas, muitas delas, elas se incomodam, mas poucas também têm coragem de trazer à tona, falar sobre, por diversos fatores, sobre a baixa libido. Tava esperando por isso. Tava esperando por esse momento. Porque assim, as meninas, elas sabem o quanto é importante, principalmente para aquelas mulheres que elas têm uma vida conjugal ativa e que quando chega nessa fase, muito complicado. Né, gera aquele conflito. Primeiro o conflito nela mesma, porque ela não entende o que está acontecendo, e aí vem o parceiro, por sua vez, com excesso de cobrança, e aí por ela não saber o que está acontecendo, aí também não consegue passar para o parceiro também não compreende, enfim. São diversos problemas, né? Primeiro de tudo, criar consciência de que está passando por essa fase. Isso é de extrema importância. Estou passando pela perimenopausa, é um período difícil, eu vou ter oscilações de humor, eu vou ter oscilações hormonais, eu vou ter estresse, eu vou ter falta de sono, vai reter líquido. Tenho que entender que tudo isso faz parte dessa fase. Nem todas as mulheres vão sentir todos os sintomas, mas tudo isso faz parte. Sim. Então, primeiro de tudo é ter consciência. Tô consciente disso? Vou conversar com meu parceiro. Esse é o segundo ponto. Porque a maioria das mulheres, elas não têm baixa libido. Elas têm falta de interesse sexual porque ela não consegue dialogar com o parceiro. Eu falei sobre isso no episódio anterior, sobre a questão da comunicação. Então, é falta de comunicação. Por quê? A perimenopausa, ela gera uma secura vaginal, naturalmente. Isso vai acontecer. E essa secura vaginal, nós sabemos o que é que vai findar. Causa desconforto. No fim da relação sexual, vai gerar um desconforto, vai ter ardência, vai ter até dor. Durante, né? Enfim, vai. Então, isso já precisa estar claro para o parceiro. Então, o parceiro precisa estar ciente de que se a esposa dele, se a companheira dele está passando por esse momento, ele vai ter que se adaptar a essa fase, eles vão ter que encontrar uma outra maneira de continuarem vivendo a vida sexual deles de maneira prazerosa para ambos. Então, conversem sobre. Não importa, só vai resolver com o parceiro se conversar. Para a parte que a gente realmente resolve o nosso problema. A libido, ela vai precisar de alguns alimentos específicos. Um problema grande é o excesso de açúcar. Quando a gente consome muito açúcar, o nosso intestino desregula e aí o nosso intestino, o veneno para o intestino é o açúcar, né? Ele já vai atingir várias áreas do nosso corpo. Aí eu já tô com os meus hormônios desregulados.
meu intestino tá louco. Minha mente não tá boa, porque eu já não tô nem pensando direito, porque eu sinto calor e frio ao mesmo tempo, eu não durmo, nada tá bom, O cabelo tudo, cai. tudo tá dando errado na minha vida. Aí eu não consigo sentir o desejo simplesmente porque eu não ajustei uma coisa simples. Simples. Reduz açúcar. Faz atividade física de médio impacto quando tá muito difícil. Quem pode, quem consegue. Ah, hoje eu consigo caminhar 5 quilômetros, faz 5 quilômetros. Hoje eu só consigo 2, só faz 2. Mas o mais importante para melhorar a libido ainda é a atividade física. Olha só, então no caso não tem nenhum tipo, alguma Não tem uma. alimentação Não, vai voltada. ajustar a alimentação para reduzir a inflamação intestinal, né? Mas não tem a super comida, não existe. Sim, existem alimentos, né, que vão estimular, mas não existe um alimento mágico. Um exemplo bom de comida que pode melhorar são as gorduras boas, que melhora a produção de testosterona natural. A texto livre, ela é produzida naturalmente através do consumo de gordura. Manteiga de qualidade, azeite, pasta de amendoim, óleo de abacate, o próprio abacate em si. Essas gorduras boas vão auxiliar nisso. Mas o que vai, de fato, me dar disposição e ânimo é a musculação. Ou seja, dentro da rotina alimentar, pode estar inserindo esses alimentos associados a uma atividade física, a uma boa qualidade do sono, e aí, naturalmente, o corpo delas Já vai vai reagindo. estar regulando esses hormônios e E assim, automaticamente... a melhora, ela é muito rápida. Quando ajustou a alimentação, de uma semana para outra, a pessoa já consegue perceber a retenção hídrica já saindo. Percebe que desinchou, percebe que está conseguindo ter uma atividade intestinal diária, regular, só vai dar ruim se vacilar com alguma coisa. Sim. Começou a inserir mais fibras, água entre uma refeição e outra, sempre tomar água logo que acorda, tomar um copo de água antes de fazer cada refeição, que já ajuda a saciar e ajuda essa alimentação a ser digerida pelo nosso estômago. Quando chega no intestino, o intestino está hidratado, está limpo, tem como ele passar pelo intestino tranquilamente, a gente vai evacuar sem sofrimento. Perfeito. Começou a inserir proteínas em todas as refeições, gorduras boas na alimentação, fibras, equilíbrio entre frutas, verduras e carboidratos, é só esperar o tempo passar. E, no caso, o açúcar, né? Tirar o vilão, no caso, para nós mulheres, nessa fase, o açúcar. O problema é o açúcar. Mas assim, dá para substituir o açúcar? Em alguns casos dá, mas eu sou do time que prefere removê-lo. Eu sou do time que acredita que nenhuma quantidade de açúcar é boa para a saúde. Ah, mas isso é muito radical. Eu concordo que seja radical. Mas eu estou buscando uma vida onde eu não vou ter diabetes, onde eu não vou ter pressão alta, onde eu não vou desenvolver um câncer que eu não sei de onde veio. Eu estou buscando isso. Não pode ser que aconteça, que eu tenha qualquer uma dessas doenças, sim. como qualquer outra pessoa. Eu posso ter uma predisposição genética que eu ainda não conheço. É que no nosso caso, Nós nós temos. temos, né, a diabetes, inclusive. Então, mas aí é que... Por que eu falo que eu busco essa vida de não ter diabetes? As mulheres da nossa família que têm diabetes, qual foi o estilo de vida delas até elas chegarem no diabetes? Não, sem contar que assim, primeiro foi a exposição extrema ao estresse, já começa por aí, né? Que aí já gera, em algumas pessoas, a compulsão alimentar, que já é um outro problema, que já atrapalha muitas mulheres em conseguir ter uma vida mais equilibrada, porque se eu como por prazer, ou eu como por satisfação, para preencher alguma coisa, uma dor, eu não como de forma consciente. Eu vou comer sem observar o que eu tô comendo, eu vou comer sem sentir o sabor da comida. Então, isso são calorias vazias. Eu vou só me encher. Encher a barriga, literalmente, não me nutrir. Exatamente. Então, o estresse é o vilão, de fato, né? Mas, assim, a mulher que hoje tem diabetes, eu tenho quase certeza que ela não começou a fazer atividade física há 10 anos atrás.
Se ela começou ano passado porque ela recebeu o diagnóstico de diabetes e o médico que deu a receita para ela comprar o remédio, para ela pegar o remédio na farmácia, também falou para ela, começa a fazer caminhada. Aí onde é que tá? Você trazendo agora, a referência das mulheres da nossa família que são diagnosticadas com diabetes, nenhuma delas Nunca fizeram atividade física. e não fazem, mesmo não depois do fazem. diagnóstico. Entendeu? É aí que tá. É aí que tá. Não adianta eu querer ter uma saúde plena se eu não botar a máquina para se movimentar. O corpo precisa de movimento. Nós não fomos feitos para ter um aspirador robô limpando a casa. Aí é onde entra a associação. Não adianta eu ter um Mercedes e colocar gasolina adulterada. Vai dar ruim. Nosso corpo é o Mercedes, ele precisa estar em movimento. E a Mas gente se eu fica- botar alimentos ruins, Só alimentos que não nutrem o nosso corpo e apenas enchem saciam a nossa fome, né? sim. Porque a gente tem que alimentar o nosso corpo além de suprir a fome. Eu hoje sigo uma filosofia que é não comer mais por prazer. Sim, é para se nutrir. Eu como por nutrição. Meu café da manhã hoje foi. Meu café da manhã há anos é banana com ovo. Ah, mas você gosta? Eu amo. Eu amo banana com ovo e café. A minha bananinha fritinha, assadinha na airfry. Meu ovinho mexido, meu cafezinho preto com canela. Eu amo. Eu como isso todos os dias, durante toda a minha vida. Até o último dia da minha vida. Mas eu escolhi comer dessa forma. Não quer dizer que eu não queria comer um pão com queijo. Não quer dizer que eu não queria comer uma tapioca cheia de manteiga. Entendeu? É gostoso. Mas já que eu escolhi comer, não comer unicamente pelo prazer, e sim pela nutrição, eu vou comer uma coisa que eu também gosto e que é melhor para mim. Não, e sem contar que assim, essa consciência da escolha faz com que você diga, não, eu escolhi me nutrir diariamente dessa forma, mas um dia que eu quiser comer algo por prazer, algo prazeroso, eu posso, porque você acaba dando possibilidades de você do ter... meu corpo vai conseguir eliminar esse alimento ruim, me deixando com alguns efeitos colaterais, um inchaço, uma diarreia, mas é uma coisa que vai ser um dia que eu vou sentir, porque eu comi só uma vez, e quem se alimenta errado durante todos os dias da semana, a vida toda. durante a vida toda, isso é um ponto. Para a gente começar a parte final do programa, pegando esse gancho da alimentação errada, vamos voltar um pouquinho lá para o consumo da linguiça e da salsicha, que é ricos em nitritos e nitratos. Fala um pouco, principalmente, para nós mulheres que está vivendo essa fase, o perigo do consumo desses alimentos. O consumo desses alimentos diariamente está ligado diariamente, tá? Tem que salientar isso. Está ligado diretamente ao câncer de cólon. Uma das consequências que leva do consumo diário de calabresa, salsicha, bacon, porque o nitrato e o nitrito, ele está presente nesses alimentos, ele que gera a coloração, não é só o sabor defumado. O nitrato e o nitrito, eles são compostos químicos extremamente amargos, mas eles servem para aumentar a sensação de sabor dessa carne, falsa carne, porque salsicha e calabresa não é carne, são carnes processadas, então são diversos cortes, diversas partes. Salsicha, inclusive, todo mundo já viu o vídeo de produção de salsicha, né? Vai até o bico do frango. Vai até o bico do frango. Coitadinho do franguinho, dos franguinhos pequenininhos, tudo vira salsicha. Vai com pena, com tudo. E todo mundo come aquilo ali como se fosse... Não, a gente sabe que aquilo não é carne. Não é carne, são várias coisas misturadas. Aí esse nitrato, esse nitrito é o que dá aquela coloração bonita. Aquele sabor acentuado, aquele defumado acentuado é do nitrato e do nitrito, que eles estão adicionados em quantidades mínimas, muito pequenas, e que as legislações nacionais permitem que esteja no supermercado. Mas é um produto que não é próprio para consumo humano diariamente. Que ele realmente vai gerar consequências no futuro. Como eu falei, né? Desde 2015, ele já foi colocado na lista de alimentos cancerígenos de consumo e impróprio para consumo humano, e ele está no mesmo grau de câncer, de nível de possibilidade de desenvolver um câncer, que o cigarro e o amianto. Ou seja, comer tinta de parede e comer salsicha vai gerar a mesma doença. Não, e você trouxe agora um detalhe que justamente no mês, né, que estamos aí ao mês do combate ao câncer de colo, uma informação que para muitas de nós mulheres
principalmente as mulheres que vivem numa condição de vulnerabilidade social, né, e Que acaba se econômica, alimentando. que acaba se alimentando, né, desses alimentos. Qual é a dica que você pode estar trazendo para essas mulheres, nesse caso, para ela poder substituir, né, e minimizar esse efeito a longo prazo? Bom, calabresa não é. Eu acredito que muitas pessoas substituem as refeições do almoço ou da janta com calabresa porque é algo que é prático. Mas calabresa não é barato. Salsicha talvez até seja menos de R$ 20 o quilo. Mas calabresa não é barato. E aí eu vou citar aqui 5 proteínas que custam menos de R$ 20 o quilo, para a pessoa poder substituir no lugar da calabresa. Peito de frango, filé ou peito inteiro. É menos de R$ 20. Fígado bovino, Aí, fígado de frango. Carne suína, tem diversos cortes de carne suína que são muito bons para consumo e que não são. E ovo. 5 opções de proteínas baratas, menos de R$ 20 o quilo, que substitui a calabresa. E a calabresa não chega, o menor preço não chega a 20, não. 20 e poucos reais. Não, hoje, não, não, é pelo menos 22, 25. R$ 23. Então, assim, não é uma coisa barata, não é porque é barato, entendeu? É porque muitas pessoas não têm consciência disso. Para pensar apenas na praticidade. E eu concordo, realmente, é muito bom ter praticidade na cozinha. Mas, a que custo? E outro dado sobre o câncer de cólon é que ele é o câncer que mais mata hoje no Brasil. De que maneira? A gente tem um índice altíssimo de câncer de mama, que mata mulheres. A gente tem um índice altíssimo de câncer de próstata, que mata homens. No grupo geral, homens e mulheres, o câncer que mais mata é o câncer de cólon. E se como a gente tem uma forma de prevenir, de evitar esse... O melhor que faça. A gente tem um caso recente de Preta Gil, que ela demorou a descobrir, porque ela negligenciou o câncer de cólon dela, e ela acabou vindo a falecer, mesmo com condição financeira de fazer tratamentos de altíssimo nível, com os melhores ela médicos. Foi para os Estados Unidos, né? Ela foi para os tentar, Estados né? Unidos, exatamente. Então, mesmo com todos os recursos da medicina, ela não conseguiu reverter o câncer dela. E o câncer dela começou na alimentação. Infelizmente, não tem como a gente colocar a culpa em outra pessoa do que em nós mesmos. Ou seja, a escolha consciente dos alimentos é o que vai nos proporcionar um bem-estar, né? Inclusive para nós estar vivendo esse processo de transição, né? do processo cíclico para o processo da menopausa e prevenir possíveis doenças que podem vir acarretar ao longo da nossa vida. Essas são doenças silenciosas, né? São doenças que elas vão se instalando no nosso corpo. Por quê? O nitrato e o nitrito, no caso, eles vão criar uma deficiência na célula. Quando a gente fala de produtos cancerígenos, é por conta disso, porque eles criam defeitos nas nossas células e essas células acabam desenvolvendo tumores. É a partir disso. Por isso que a gente chama de doença silenciosa ou doença longa. Sim. O termo doença longa também é muito utilizado porque é uma doença que começou há anos atrás, mas a gente só começa a se dar conta de que de fato é essa doença quando chega lá no diagnóstico que já tá no limite, já não tem mais como reverter, porque tem como tratar, tem como melhorar. A resistência insulínica começa a fazer atividade física, consumir mais água, consumir fibra, vai melhorar, você vai, não tem ninguém que diga, não tem nenhum médico que diga que fazer atividade física e se alimentar bem não vai melhorar a resistência insulínica e vai acabar com o risco de diabetes. E que nós, nessa fase também, é muito propício, né? É muito propício. É muito propício. A gente já tem, né, uma resistência à insulina. A gente percebe pela aparência do corpo, né? Quando a gente vê os braços, vou mostrar para mostrar que é de fato. O braço mais largo, hormônios desregulados que não estão ok. Meu processo está acontecendo ainda. Estou há 4 anos fazendo musculação, estou no processo, ainda tem gordura aqui, ainda tem hormônios que ainda não saíram. Essa gordura da frente, da parte da pochete, dos flancos, que a gente não consegue perder, é porque essa é a última gordura que o nosso corpo quer tirar. E isso tudo está relacionado a desequilíbrio hormonal. Tudo isso está relacionado a desequilíbrio hormonal. E com a alimentação a gente consegue. Com certeza, com certeza. O caminho, na verdade, é a alimentação. Gente, não tem outro caminho. Vai ter que partir 2. Vai ter parte 2.
Porque assim, ó, a gente chegou num ponto que vocês percebem que a questão do desequilíbrio hormonal, principalmente para nós mulheres, está nessa fase de transição, ele é bem complexo. Você vê, uma coisa que eu não sabia, o braço largo é um indício de que os meus hormônios estão desregulados. Eu achava que era uma característica da nossa família, porque minha mãe tem os braços gordinhos, eu também, ela também. Você vê, é um indício. E aí, quantas de nós a gente está ali achando, né, normalizando alguns fatores do nosso corpo por desconhecer que está relacionado a um desequilíbrio hormonal, e isso aí interfere na questão dos nossos hábitos, e a gente tem como melhorar isso. Temos como melhorar através de uma alimentação, uma atividade física, bom sono, consumo de água, ingerindo gorduras boas. Gente, sério, a gente precisa realmente entender que, como eu falei no programa anterior, a menopausa, o processo de climatério, até chegar à menopausa, não é algo que assim, tá, acabou a minha vida, tá? E que nós sim consegue ter uma ótima qualidade de vida nesse período. Como vocês, quem assistiu o programa anterior sabe que a gente passa 12 anos nesse processo de transição. Isso foi uma pesquisa que eu fiz e trouxe para vocês no programa anterior. São 12 anos desde quando você inicia o processo de climatério até chegar na menopausa, que é quando você encerra esse ciclo com a sua última menstruação. Então, que tal, a partir de agora, a gente começa a ter essa consciência de que com hábitos simples, com hábitos saudáveis e práticos, a gente consegue melhorar a nossa qualidade de vida nessa fase e conquistar o bem-estar que a gente tanto almeja, né, gente? Eliúde, você tem mais alguma coisa para compartilhar com as nossas meninas? Estamos chegando na nossa parte final. A minha equipe já está dizendo aqui, caramba, vocês já estão com mais de uma hora. Que maravilha que você está conosco até uma hora, gente. É de aniversário, gente. De aniversário, Pode. Pra gente encerrar, né? Eu vou dar algumas dicas. Eu vou deixar também lá no meu Instagram um post específico para as ouvintes, para elas irem lá tirar suas dúvidas, inclusive podem comentar à vontade, perguntar, eu vou estar sempre disponível. O meu arroba no Instagram é Cozinha com Eliúde, e eu tenho a minha empresa, né, que eu vou deixar para falar daqui a pouco da minha empresa. O Instagram da minha empresa eu falo já, que tem uma coisa, tem um presente pro CodeCast, o CodeCast ganhou presente, né, claro. Verdade. Então, eu vou deixar lá um post, um carrossel, falando, dando algumas dicas, tá? Para entregar um pouco mais de conteúdo para as nossas ouvintes, encerrando essa noite. Mas o que eu quero realmente deixar de lição, assim, eu quero finalizar falando sobre como foi o meu processo, como eu consegui atingir a constância, melhorar a alimentação, como eu consegui fazer atividade física todos os dias, como é que eu consigo ter o hábito de fazer cardio todos os dias. Que eu acho que isso é o mais importante, é a gente entender qual é o processo para chegar nisso. Sim. Eu já ensinei o que precisa fazer, agora eu vou ensinar vocês a fazerem isso. Primeiro de tudo, né? Um ponto importante: organização. Ninguém consegue fazer atividade física todos os dias sem organização. Não adianta acordar e não saber o que vai fazer durante o dia e esperar que tenha tempo para ir para academia, que não vai conseguir achar tempo. A gente não consegue achar tempo para ir para academia, a gente não consegue achar tempo para fazer caminhada. E a gente vai ter uma convidada numa temporada de maio para trazer para as mulheres essa parte da gestão do tempo, viu? Exatamente. Vai aguardando aí. É importantíssimo aprender que começa tudo na organização, ter rotina. Perfeito. É muito importante quando a gente quer mudar os nossos hábitos. E não adianta ter uma rotina ruim e esperar ter bons resultados. Não é isso? Perfeito. É como tem uma frase, né? Não adianta você querer coisas diferentes fazendo as mesmas coisas. Exatamente. Então, assim, eu quero inserir 1 hora de musculação na minha rotina e 1 hora de caminhada. Eu preciso inserir essas 2 horas de autocuidado no meu dia. Como é que eu vou fazer isso? Primeiramente, delegando funções para quem precisa. Ninguém precisa fazer tudo numa casa, nenhuma mulher precisa fazer todas as coisas. Vou falar diretamente para a câmera. Ninguém precisa fazer tudo.
Ninguém precisa fazer tudo. Você não precisa lavar toda a roupa, toda a louça, limpar a casa todos os dias, fazer toda a comida. Você não precisa fazer tudo. Ninguém consegue atingir a plenitude, ter uma vida saudável, se ficar o tempo todo fazendo tudo para todo mundo. Não vai sobrar as 2 horas para fazer nada por si mesma. Então, primeiro ponto, acorde 1 hora mais cedo e já faça a sua caminhada. Ai, porque eu durmo todos os dias meia-noite. Então, faça a sua caminhada antes de dormir. Mas encontre um horário para fazer essa caminhada. Eu prefiro colocar logo de manhã, porque já dá check na primeira função do dia. Sim. E outra coisa, caminhar de manhã, fazer atividade física logo pela manhã, já ativa o corpo, já dá uma carga de dopamina, de endorfina, logo nas primeiras horas do dia. Pra mim realmente funciona. Eu gosto mais de fazer minhas atividades físicas pela manhã, porque assim, se eu fizer à noite, eu não durmo. Eu já sou acelerada, automaticamente vai lá. É tanto que eu inseri agora a hidroginástica, eu percebo que a hidroginástica, ela consegue me acalmar. Então eu deixei a hidro para fazer à noite. Porque a piscina, a água é quentinha, já dá aquela sensação mais confortável, já é uma atividade de impacto menor, já é mais leve. Mas assim, se fizesse a caminhada à noite, também não faria diferença. Porque seria uma atividade de baixo impacto, né? No caso da senhora. São casos e casos, mas eu ainda aconselho que seja logo pela manhã. Tenta acordar um pouco mais cedo, não consegue caminhar 1 hora, caminha 30 minutos, 1 quilômetro indo, 1 voltando. Ai, não tem um relógio de marca que marca a quilometragem. Bota no seu celular. Ai, mas no meu celular é porque meu celular é velho, não funciona, não sei o quê. Você vai marcar um ponto A para você sair até o ponto B e do ponto B voltar até o ponto A. Faz isso todos os dias. Ai, tá muito perto. Faz 2 vezes. Faz 3 vezes. Em um determinado momento, caminhar 5 km se torna tão simples que é o ponto que eu cheguei hoje. Essa semana eu fiz um teste, né? 10 km deu, né? Deu quase 10 quilômetros, né, então? 10. Isso. Caramba, nem imaginei que eu digo, gente. É isso. Entendeu? É isso. A gente acha que não consegue, mas assim, começa aos poucos, vai fazendo devagar, vai fazendo com paciência, respeitando os próprios limites, tendo consciência de tudo em todos os momentos, sempre parar e pensar. Preciso dormir mais hoje ou preciso fazer uma caminhada? Preciso dormir mais cedo ou posso ir fazer minha caminhada? Entendeu? Ter sempre essa consciência é muito importante, mas, no geral, as dicas são as que eu falei, todas redundantes. E basicamente. Vocês vão ver lá, né? Vocês vão receber um conteúdo especial para você que está nos assistindo, onde ela vai trazer mais orientações, mais informações de como você melhorar a sua saúde, adquirir e aumentar o seu bem-estar nessa fase, que é uma fase desafiadora para todas nós mulheres. E como já foi falado aqui, falamos no programa anterior, independente da sua faixa etária, tu vai passar por essa fase. Então, por que não começar a partir de agora, como a Eliude mesmo falou, trazendo hábitos para prevenir diversos desconfortos nessa fase e você aí, ó, passar por ela de uma forma plena. É sobre isso. Perimenopausa não é velhice. A mulher que para de menstruar, ela não está velha. Eu disse que é a fase do poder no programa anterior. É a fase do poder. É a fase do poder. Realmente, é a fase do poder. Quando a mulher passa por essa fase, se conhecendo, consciente, preparada, realmente é a fase do poder. Porque assim, você sai daquela fase onde você para de procriar para criar, mas para você. Né? Você agora passa para criar para você. Exatamente. É assim. Eu tô vivendo essa experiência e, caramba, vou dizer uma coisa para você. E com essa parte de ajustar os hábitos, melhorar hábitos alimentares. Não que eu tivesse hábitos ruins, mas potencializando, né, através de inserindo outros alimentos, melhorando a qualidade do sono, né, que é um fator que eu observei em mim. A fadiga foi uma coisa que eu observei, caramba, essa fadiga tem... E aí foi quando eu entendi que tem vitaminas, que eu tô com vitaminas baixas, digo, opa, peraí, vamos trabalhar isso aqui. Então, tudo isso é muito importante para que as ouvintes, elas entendam que se tem alguma coisa que está demais, é porque precisa ser regulado. Por exemplo, o sono demais tem alguma coisa que precisa ser ajustado. A fadiga demais tem algo que precisa ser ajustado. A vontade de comer coisas fora da sua hábito tem algo desajustado. Então, assim, nada como o equilíbrio. E como ela falou, você que está aí, que tem o seu parceiro, coisa e tal, que já começou a entender que está passando por essa fase, até mesmo para você
melhorar não só a sua relação conjugal, mas a uma relação com você mesma, porque é muito, os feedbacks que a gente recebe, Eliude, sobre esse fator é muito alto, e justamente pelo fato de, assim, às vezes a vergonha, a coragem, a falta de coragem, o medo de se sentir rejeitada, Porque tem muito dessa questão de porque tem muito associar a velhice mesmo. né? A mulher que chega na menopausa, ela tá velha, né? Ela passou já. Pois é, menina, já Passou já. Isso não existe. ressignifique isso, tá? Ressignificar Você não está totalmente. ficando velha, você está ficando poderosa. Tá? Totalmente. Não tem por que acreditar que isso... Fala agora aí um pouco da sua empresa, que é pra gente encerrar. Para encerrar agora, já que eu falei tanto sobre nutrição, sobre saúde, sobre alimentação, né? Não ser nada mais justo do que eu falar sobre o que eu trabalho atualmente. Hoje eu desempenho um trabalho voltado especificadamente para alimentação funcional e alimentação com restrição. O que seria uma alimentação com restrição? Lactose, celíacos. Nesse sentido, né? Eu consigo atender o meu público com uma comida de alta qualidade, garantindo que ele não vai ter nenhum tipo de desconforto, Perfeito. porque a alimentação está adequada à dieta que ele precisa. Entregando os nutrientes que ele precisa. Perfeito. Alimentação saudável, balanceada, equilibrada, feita com comida de verdade, temperos naturais, baixo sódio e com gorduras boas. Perfeito. Quem quiser conhecer o meu trabalho, quiser comprar as minhas marmitas, né? Marmitas Saudáveis Aju no Instagram. Lá tem o link direto do cardápio, o cardápio no WhatsApp, tem o cardápio no Instagram também, mas quem quiser tirar qualquer tipo de dúvida, eu estou sempre disponível, pode deixar mensagem. Tem um horário de funcionamento lá, mas normalmente eu respondo fora do horário de funcionamento também. Inclusive tem uma comunidade também, né, que você criou, eu tenho né? uma comunidade, né, que é o Projeto Vênus. O Projeto Vênus, ele é um projeto específico para criar essa consciência nas mulheres. Eu não tô ali para ser autoridade nenhuma, eu tô apenas para passar um conhecimento e compartilhar as coisas que também chegam para mim. Na comunidade eu compartilho posts de outras profissionais da área de nutrição, de musculação, né, educadores físicos, nutricionistas, médicos, infectologistas. Tem uma infectologista que eu acompanho que ela fala muito sobre como se prevenir de algumas determinadas doenças, e aí nessa comunidade também eu faço esse auxílio, né? Eu direciono o conteúdo dessa pessoa para essas minhas amigas que eu tenho ali no projeto, são realmente as minhas amigas. Quem quiser fazer parte do projeto fala comigo, né, pra gente se conhecer, ver se você se interessa, mas é uma coisa totalmente sem custo que eu faço unicamente para ensinar as minhas meninas, minhas amigas. Eu só quero que elas aprendam a se exercitar corretamente, a escolher sua ficha de treino, a fazer o exercício de forma correta e se alimentar bem, né? Que é a parte mais importante. E na dúvida, se não sabe o que comer, compra as minhas marmitas. Até porque tem praticidade, né, gente? Praticidade. Compre a minha marmita e fique livre da louça. Gente, ela botou Nunca isso, ela mais botou você isso na história, eu ri. Velho, essa não era pra agora. Garanta seu kit e fique livre da louça. Fique livre da louça. Até porque, para as mulheres do século XXI, que trabalham fora, coisa e tal, é bem puxado, né? Trabalham o dia todas, tem outras atividades. E aí, quando chegar, além de cozinhar, tem que lavar a louça. Aí já sabe, né, minha patroa? Minha comadre, você já sabe, ó. A marmita da Eliud, além de você ter a sua alimentação saudável, equilibrada, ainda te livre de lavar a louça. É sobre isso. E falando de empresa, Eliud, eu não sei se você viu, né? Nossos patrocinadores! Sim, o que eu da A GS Distribuidora sempre assim, patrocinando. Cada um deles vieram como marca do podcast, né? Veio o Empário Oma Glam, veio o Grace Rouge Absolu, que por sinal, esse é o meu xodó. Além do meu batom, né? Daqui a pouco tem outra coisa que eu quero mostrar, né? O batom também faz parte da marca do podcast. Aí, eles me mandam o quê? O mais novo lançamento da Rinode, o Empário Oma. Eu tô usando ele, muito bom. Então, assim, meninas, para vocês que querem adquirir o mais novo lançamento. Esse aqui é o parfum, tá? Esse é o meu parfum da Rinode, da linha Empário Feminina. Vai lá no perfil da GS Distribuidora e manda lá o seu direct
E peça já, porque eu vou dizer para você. Para você que quer aquela fragrância adocicada, mas aquela Sedutora, adocicada né? marcante, Sedutora. Então, assim, é pura fechação. Pura fechação, Estou como usando diz ele a hoje. galera. Pois é, ele já tá usando carne boba, Estou né, usando gente? ele hoje. E para encerrar ainda aqui, né, gente, eu vou trazer algo para vocês, que é uma das especialidades, tá? Da marmitaria. Da marmitaria. Deixa eu tirar esse aqui, porque eu já provei um, tá, gente? Desculpe aí. Bastidores tem livro. Não, tem que saber se estava bom, né? Você que gosta de comer aquele docinho, aquele bolo com café, vou lhe revelar um segredo. Para você poder comer sem culpa. Que essa é a melhor parte, né? Você comer uma coisinha sem culpa. Gente, olha só que maravilha. Pessoal, olha só a belezura. Eliud, me fala desse bolo. Me fala desse bolo. Esse eu acho que esse é quase a marca da empresa, né? Ele é quase a marca. Eu não vou dizer que ele é o campeão de vendas, porque tem as marmitas de refeições, né? Mas Inclusive o de escondidinho, que é uma delícia. o escondidinho é uma loucura. Nosso Não escondidinho dá tempo, né? não dá tempo. O escondidinho ele esgota antes do cardápio chegar no Instagram. Os clientes que recebem o cardápio com antecedência. Tem isso também, né? Cliente de pacote de marmita recebe o cardápio com antecedência, então ele já garante. Não, eu quero meu escondidinho, minha lasanha, porque, né? Não quer. Comida saudável não precisa ser sem graça. Concordo. Comida saudável tem que ter sabor. E é exatamente por isso que eu desenvolvi essa receita desse bolo. A base dessa receita é banana e ovo. Perfeito. Essa receita não tem farinha, não tem açúcar, não tem gordura e não tem lactose. Uau. Vamos cortar para mostrar a textura desse bolo? Vamos. Cadê? Porque já que ele não tem tanta coisa, ele tem o quê, né? Ele tem o quê? As sementes, né, que a gente que é para nós, né? Exatamente, exatamente. Regular os nossos hormônios. Já que ele não tem farinha, ele é feito como? Esse bolo ele é produzido com feno grego, farinha de uva, farinha de beterraba, com psyllium. Ele é produzido também, né, com farinha de aveia. Uma aveia que eu mesma faço a farinha. Perfeito. Ó. Textura boa. Mostra aí na câmera aí pra galera ver, Fofinho. gente. Fofinho. A galera que provou aqui nos bastidores, Fofinho. viu? Inclusive, Bem... a galera que gravou anteriormente também aprovou, gente. Percebe que ele tem a textura de um bolo normal? Sim, sim. O ovo traz essa textura. Entrega a textura de um bolo normal. A banana, muito madura, me traz a doçura necessária. E aquela parte da liga, né? Ela tem essa consistência. As sementes traz a fibra. Aqui eu tenho chia, linhaça, gergelim e semente de abóbora. É a base da receita, vai em todos os bolos. Ou seja, comeu, nutriu o intestino. Aquele lanchinho, meninas, olha, você não gosta de iogurte, tá aí lanche uma opção 100%, de lanche, lanche 100% funcional, saudável, né? E totalmente Perfeito. funcional. Bom para pré-treino, bom para pós-treino, bom para quem acorda de manhã querendo comer um bolo, ou como alguém que eu conheço que come bolo no café da manhã. Esse bolo é o ideal. É o bolo, É o ideal. É o bolo, E a base de gordura desse bolo é o amendoim, que também é uma fonte de proteína. Sim. Então, eu tenho duas fontes de proteína, que são o ovo e o amendoim. Eu tenho fontes de fibra adicionadas, que são as sementes, os grãos que eu coloquei aqui. Eu tenho banana, que é uma fibra alimentar natural. E, além de tudo isso, eu ainda tenho as nossas super farinhas. Perfeito. Esse bolo ele é produzido com aquela nossa farinha da mulher. Aí, se você quiser saber qual é a farinha da mulher, você vai no meu Instagram. Assistir a parte 2 e ir lá no Instagram dela, tá? Vai ter que ir lá no meu Instagram para aprender. Olha, a gente vai encerrar, tá? Porque a minha equipe já disse, você tá com 1h30, você se empolgou demais na edição de aniversário, mas eu quero, desde já, mais uma vez agradecer a minha primogênita, porque assim, gente,
É cria da mamãe, tá? Desculpe aí, porque é cria da mamãe. Agradecer a vocês que ficou conosco até agora, que contribuiu com os feedbacks, com as perguntas, para poder a gente estar trazendo para vocês esse conteúdo. Agradecer a minha equipe que está lá atrás, todo mundo adorando. Você vai, já é 1 hora, já tem 1h30, 1h10, enfim. Mas a equipe vai comer bolo, gente. A equipe vai comer bolo, ainda tem bolo de aniversário, gente. Pense, então. Agradecer a turma da GS que mandou aí esse recebido, ó, nós amamos. A equipe do Arte Modular e, claro, o Instituto Arte da Fé, que vem apoiando o nosso trabalho há 1 ano e que venha mais 1, mais 2, mais 3, mais 10 anos de podcast. E, claro, a todas vocês que estão aqui conosco todas as semanas. Beijo no coração de vocês e eu aguardo vocês na próxima semana do Coldcast. Pelo primeiro ano, Deus abençoou e pela fé outros anos virão. Parabéns ao